Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A palavra de Deus é a luz que nós precisamos para iluminar o nosso entendimento, para que a gente tenha uma vida segura. A maior terapia que o homem precisa está na palavra de Deus, para você perder os medos, para você sair da escravidão, para você viver em paz, na paz, para você viver com a esperança, na segurança, para você viver verdadeiramente seguro. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela te dá a direção para tudo isso. Ela te dá o conhecimento dessa paz, ela te dá o conhecimento dessa segurança. A palavra de Deus, ela nos dá o conhecimento da esperança, do lugar seguro que devemos estar. A palavra de Deus, ela nos guia diante desse mundo de trevas. Precisamos da luz de Deus para a nossa vida. Essa luz é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Hoje os meus caminhos são guiados pela palavra. Me explique um pouco aí, irmão Wellington, como é que a gente é guiado pela palavra. Eu vou te explicar como é que tu é guiado pela palavra, dentro do mais importante que a palavra mostra, te conduz e te convida a se dirigir. O homem, diz a palavra de Deus, que ele é bem-aventurado ouvindo e praticando a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem e guardam, praticam a palavra de Deus. Esse guardar e praticar é aquele que se conduz por ela, se converte à palavra e passa a andar pela palavra. Eu vou te ensinar o que é, vou te mostrar o que é andar pela palavra, na palavra, guiado na palavra. Quero dizer a você que essa palavra é Jesus, tá? É a palavra encarnada que veio diretamente nesse objetivo, desceu do céu, veio a este mundo onde habitam os seres humanos, para guiar os seres humanos de volta para Deus, o lugar onde o homem está guardado e seguro. Por isso que o homem está correndo risco nesta vida, perdido no mundo, sem paz e sem direção para a sua felicidade, para a grande esperança. O homem está sem a direção. A humanidade vive buscando tanto o conselho, a humanidade busca tanta solução para o futuro, né? Para o sucesso, para a bem-aventurança, para a prosperidade. A humanidade vive buscando e praticando tanta coisa para encontrar paz, para encontrar o lugar de descanso, para poder ter a vida perfeita. Deixa eu dizer para você, tudo isso, a palavra te orienta como, aonde tu deve encontrar. E é por isso que eu digo que você tem que ser guiado pela palavra.
O que é ser guiado pela palavra? É você andar, não é mais no seu entendimento, não é mais no conceito desse mundo, da filosofia, da cultura, da intelectualidade, de nenhum mecanismo desse mundo, da religião. Você tem que andar não é pelos conceitos, os mecanismos, os princípios e os valores que as pessoas vivem nesse mundo, dentro da religião, dentro da cultura, dentro de tantos órgãos, tantos meios da filosofia do homem, da teologia do homem. Não, 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 não. Ser guiado pela palavra, estar na palavra, para que sejamos bem-aventurados, é ser guiado por Cristo, estando em Cristo e a palavra de Cristo em nós. Eu acho interessante quando, lá em João capítulo 15, a palavra de Deus vai dizer que quem não tiver ligado nele será cortado. Se alguém diz que está nele e não dá fruto, será cortado e lançado fora. Eu vou trazer aqui, agora não, eu quero trabalhar com você aqui a informação, o esclarecimento de outros pontos. Mas eu vou trazer, é muito importante que a gente aprenda ali. Em João capítulo 15. É muito importante ser ensinado por aquela palavra, por aquele ensinamento que está ali, que Jesus deu. Em João capítulo 15, quando ele fala da videira verdadeira. A figueira, né? A videira. E nós somos o ramo. E aí vai, tem um ensinamento muito importante. Mas Jesus, no versículo 7 do capítulo 15, Jesus vai dizer assim: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí Jesus diz assim: pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Meus amados irmãos, a gente aprende algo importante, que a nossa vida, para ser bem-aventurada, precisamos estar em Cristo. E não só dizer, eu estou em Cristo. A palavra de Cristo está em você? Eis o porém. Bom dia, dona Graça. A palavra de Cristo está em você? De nada, tchau. Então, esse é o importante. É termos esse conhecimento. Não tem vida perfeita, não tem vida próspera, não tem vida de descanso, não tem vida de paz. Se não foi Cristo, amigo, amiga, irmão, irmão, existem tantos meios, tantos caminhos, tantas coisas que as pessoas são ensinadas a praticar para ser próspera. Você pode ser, aqui nesta vida, com as conquistas deste mundo. Você pode alcançar os seus objetivos aqui. Você pode encontrar descanso aqui. Não para a alma, para o corpo. Porque o descanso na alma só quem dá é Jesus. Você pode encontrar satisfação, bem-estar, momentos de tranquilidade aqui neste mundo. Agora, o que você precisa é se prevenir, é receber a segurança, é estar guardado e seguro para a eternidade. É aí a situação que a humanidade precisa conhecer e entender. Você precisa de segurança, de paz, de proteção, de descanso, de vida segura para a eternidade. Aqui não. Aqui tudo finda, tudo acaba. Até a nossa existência neste mundo vai acabar. Não é que a gente vai acabar e deixar de existir. É a nossa existência aqui. É muito importante esses pontos ser observados, porque tem gente que acredita que quando morrer vai deixar de existir. Acabou tudo. Morreu, é a pessoa evaporar, deixar de existir. Você está sendo ensinado errado. Você está sendo ensinado um ensinamento de demônios, porque Jesus não ensinou isso.
Jesus não trouxe essa ideia, esse ensino, essa doutrina de que morreu, acabou. Não, não, não. Ao contrário, tá? É porque as pessoas não estão dispostas a aprender com Cristo e de Cristo. Estão mais submissas, estão mais dispostas, estão mais abertas e entregues para aprender dos homens dentro das religiões, não de Cristo. Porque se você for buscar o que Cristo ensinou, em canto nenhum Jesus ensinou que a pessoa vai deixar de existir, vai evaporar, a memória dela vai para o esquecimento. Ao contrário. Ao contrário. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quer ser bem-aventurado? Segue a Jesus. Sabe o que é seguir Jesus? Sabe o que é guardar as palavras de Jesus? Eu vou te dar 3 exemplos que você precisa ouvir agora isso e aprender o que eu vou falar para sair da mentira. 3 exemplos principais para despertar você, para você buscar uma vida de fé verdadeira com Deus, guardando a palavra dele, estando em Cristo, e a palavra de Cristo guiando você. Você diz que crê em Jesus, não é? Eu não vou duvidar disso, mas eu vou te mostrar que tu não crê nele. Não adianta dizer Senhor, Senhor e não guardar a palavra dele. Não adianta viver uma vida escravizada em tantos meios, obrigações, compromissos, tarefas, metas. Não adianta viver uma vida devota, uma vida consagrada, praticando isso, aquilo, estando ali, aqui ou acolá, se não tiver na palavra de Cristo. Tudo isso é vã. Do que adianta tanta escravidão, tanta dedicação, tanto zelo dessa humanidade que vive neste mundo preso na religião, entregando sua vida e seu viver dentro de um sistema religioso, vivendo sua vida de tarefa, de obrigação, de cumprir meta, de responsabilidade, de trabalhos, como se fosse para Deus. Do que adianta toda essa vida de sacrifício religioso, se não está na palavra de Jesus, irmão? Porque tudo isso que é vivido pelas pessoas neste mundo, dentro da religião, é vã. Jesus não ensinou isso. Jesus não orientou ninguém a subir monte para buscar a Ele. Jesus não ensinou ninguém a procurar uma igreja verdadeira. Jesus não orientou ninguém. A sua palavra não traz essa direção. A palavra de Jesus não conduz ninguém a estar dentro de uma instituição religiosa para encontrar Deus. A palavra de Jesus não instrui ninguém a fazer um ritual religioso para Deus abençoar. A palavra de Jesus não ensina ninguém que para ter salvação tem que cumprir um ritual religioso, cerimonial religioso, tem que guardar a exigência da religião, submisso aos credos, os dogmas, as normas, os princípios estabelecidos na religião pelos homens. Jesus não ensinou nada disso. Jesus não orientou na sua palavra ninguém fazer pacto, voto, campanha, guardar sábado, domingo, segunda ou terça, ser batizado com água na piscina, na praia, no rio, na areia, dentro de uma instituição religiosa feita pelo homem, como se aquilo ali fosse um meio de graça para o povo chegar a Deus. Jesus não ensinou isso na sua palavra. Jesus não ensinou a ninguém que se não estiver dentro de uma igreja sob a autoridade espiritual de um líder religioso, servindo com zelo, com dedicação em tal religião, não é dele. Jesus não ensinou isso a ninguém. Você tem que estar dentro de um ambiente religioso, cumprindo e vivendo sua vida ali, centralizada. Porque você tem que ter uma religião. Porque a religião é o lugar onde você encontra e serve a Deus e está em Deus. É dentro das instituições religiosas. Rapaz, Jesus nunca ensinou isso. As palavras de Jesus não dirigem ninguém para esses princípios. Jesus nunca ensinou a ninguém que só é dele se tiver ali, aqui e acolá. Bom dia, seu Jorge. Jesus nunca ensinou a ninguém
a subir ladeira, com lata na cabeça, ralando o joelho, destruindo o seu corpo para fazer promessas, sacrifício, flagelos. Jesus nunca ensinou a ninguém que o perdão de Deus, que a justiça de Deus, que o amor de Deus, o homem recebe para ser salvo, vivendo bonitinho na formalidade religiosa, cumprindo a vida santa na religião, vivendo sacrifício e penitência, rezando o terço, indo para culto, se vestindo dentro do padrão religioso. Jesus nunca ensinou a ninguém salvação por esses meios. Jesus nunca disse, não, se você usar bermuda não vai para o céu. Se você cortar o cabelo, a mulher botar uma maquiagem, usar um brinco não vai para o céu, porque você não é santa. Tem que ser santa, tem que vestir saia até os pés, cobrindo os pés. Tem que estar de calça, de paletó, não pode usar bermuda, não pode estar sem camisa. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode estar ali, não pode estar aqui. Quem coloca esses fardos pesados, essas regras como meio de santidade, para o povo viver preso, escravizado, alienado, dentro dessas obrigações, é os homens, com pretexto de santidade, dentro das religiões, aonde escraviza o povo e o povo gosta de ser escravizado. Prestou atenção que o povo gosta de sofrer? O povo gosta da maldição? É por isso que a palavra de Deus vai dizer, de que se queixa o homem, a não ser dos seus pecados. O povo gosta da miséria, irmão. O diabo levou as pessoas a se acostumar na miséria. Tem gente que está na miséria, a miséria da bebida, da prostituição, da mentira, da falsidade, do fingimento, da religiosidade, porque a religiosidade é uma miséria, tá certo? As pessoas que vivem a religiosidade estão na miséria. A miséria espiritual. O cara está lá na sua religião, prosperando bem, satisfeito, com a vida tranquila. Ele acha que está na bênção. Tá não. A maldição permanece sobre o indivíduo. Pode estar onde estiver. Mas o ser humano, ele não quer saber da bênção de Deus. Porque a bênção de Deus precisa o homem tomar uma atitude de renunciar, voltar com o arrependimento a Cristo, que é o caminho para Deus. E muitos não querem, não estão dispostos a abrir mão da sua vida miserável, maldita, de mentira, de engano, na hipocrisia, dentro, muitas vezes, de uma situação deplorável que muitos se encontram, mas não querem. Outros preferem viver a mentira em nome de Deus, dentro dos seus meios religiosos, não aceitam a palavra que corrige ele, não aceitam a direção da palavra, ignoram, perseguem quem prega a palavra para ele, não aceita, porque ele quer continuar na mentira, ele quer entender que ali ele vai terminar bem, que ali ele está na bênção de Deus, que ali ele está em Deus. Ele quer continuar nessa mentira, não abre o seu ouvido para ouvir a palavra, o seu coração para receber a luz de Deus na sua vida. O ser humano, ele acostumou com a miséria, com a mentira, com a vida maldita que o diabo levou ele a viver. O próprio Jesus foi rejeitado, fazendo a boa obra de Deus. Não é boa obra religiosa. Não é a boa obra do homem que acha que ele faz achando que vai para o céu por ela. Jesus veio fazer a obra do Pai. A obra do Pai é o próprio Jesus. Essa obra foi manifestada para salvar você, a mim, toda a humanidade. O próprio Jesus veio ao mundo e diz a palavra de Deus que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho,
que o homem precisa seguir para chegar a Deus, mas os homens amam mais as trevas, aborrecem e ignoram a luz, porque eles querem chegar a Deus pelas suas religiões, pela sua vida de santidade na religião, pelas suas obras de bondade da religião, pelos seus méritos, pelas suas virtudes. O homem, ele é mau para ele mesmo. Está entendendo isso? Por isso que a Bíblia diz, de que se queixa o homem. O próprio Deus estende a mão para o homem caído, miserável, numa vida lastimável. O homem diz, não, eu não quero não, Deus. Obrigado, eu estou bem onde eu estou. É isso que as pessoas dizem quando não dão ouvido à palavra de Deus para o chamado que ele faz para a humanidade. O chamado de Deus que ele faz à humanidade, para a humanidade sair da miséria, não é para a humanidade ir para algum lugar para encontrar ele. O chamado que Deus faz para a humanidade seguir a direção dele para sair da miséria é o chamado para o homem se dirigir a Cristo. É pelo Evangelho que Deus, ele chama o miserável pecador para encontrar a sua misericórdia. 2 Tessalonicenses 2,14. O chamado de Deus para a humanidade é pelo Evangelho. É pela mensagem do Evangelho que Deus está dizendo, miserável pecador, eu te perdoo, eu te justifico, eu te proporciono salvação, venham a mim, encontre o descanso, entre no meio, pela porta que dá acesso a Ele, ande no caminho, Ele mostra, Ele chama, Ele instrui. Diz a palavra de Deus que Deus, ele nos mostra o caminho que devemos andar. Ele nos mostra o caminho que devemos escolher. Mas o homem só escolhe errado para a própria maldição dele. Ai de nós, irmãos. Escuta uma coisa aqui. Ai de nós, se a gente fosse alcançar alguma coisa de Deus pelo nosso merecimento, pelas nossas obras, pelas nossas obras de justiça, pela nossa santidade, pela nossa bondade. Ai de nós. E quem pensa assim é porque não conheceu ainda a verdade. Quem se gloreia no seu viver religioso, quem se gloreia nas suas obras, quem se gloreia na sua vida santa, justa, impecável, quem se gloreia nessas coisas achando que é merecedor da vida com Deus, da bênção de Deus, da salvação de Deus, por esses meios, por esses princípios, está perdido de Deus ainda. Até agora não encontrou o caminho para Deus, não conheceu a verdade. Porque só encontra o caminho para Deus quem conheceu a verdade. Tem muita gente aí perdida de Deus, achando que estão indo para Deus, vivendo uma vida em maldição, achando que estão na bênção. Eles acham que estão na bênção, na vida com Deus, porque não bebe, não rouba, não fuma, é religioso, vive uma vida impecável da religião, é zeloso, é dedicado, é praticante, é fanático, vive a vida alienado dentro do que os homens estabelecem na religião, centraliza o seu viver dentro da instituição, vivendo ali, por ali. A vida dele é só no parâmetro da religião. Ele acha que é de Deus. E ele não quer ouvir a palavra. O pior dessas pessoas é que essas pessoas, o coração delas, estão mais duro para Deus do que os corações dos bêbados, dos que vivem nas drogas, dos que vivem no crime. Você sabia? Eu vou te mostrar isso aqui.
O coração dos religiosos é os corações mais duros para Deus do que o coração dos que vivem sem religião. Vou dizer a você por quê. Os religiosos são as pessoas que estão presas na mentira do diabo dentro da religião. Que mentira é essa? A mentira que leva eles a pensar que eles são de Deus. A mentira que leva eles a acreditar que eles são santos de Deus. A mentira que leva eles a acreditar que eles não são do mundo, porque estão na religião, são de Deus. Então, os religiosos estão com a mente cauterizada, privados da verdade, dentro da mentira. Mas eles entendem que estão na verdade. Eles não reconhecem a sua miséria. Eles não reconhecem a sua situação. Eles se julgam santo e de Deus, a ponto de eles se colocar como juiz, julgando as pessoas. E o padrão, o princípio do juízo que os religiosos faz para julgar as pessoas que não vivem no mundo do diabo que ele criou, o mundo da religião. Porque a religião é o mundo de Satanás, não é de Deus. Mas olha como o diabo leva as pessoas a acreditar na mentira, fazendo elas pensar que é a verdade. A palavra de Deus vai dizer que trocaram a verdade de Deus em mentira. Bom dia, tudo bem? Foi bem, obrigado. Foi bem, Jesus foi bom, ele sempre é. Nosso Jesus. Então, eu estou aqui no trabalho, eu abro o portão, converso com uma pessoa, mas deixa eu dizer para você, o coração mais duro para Deus é o dos religiosos. Porque os religiosos estão numa mentira que eles ignoram a verdade de Deus. Nada. Bom dia. Dentro da religião, o diabo transformou a verdade de Deus em mentira. E a mentira dele em verdade. E dentro da religião, as pessoas estão presas na mentira de Satanás a ponto de desprezarem a verdade. Entregam suas vidas para viver na mentira, pensando que estão indo para Deus na verdade de Deus. E quando alguém vai até essas pessoas pregar a verdade de Deus, essas pessoas não aceitam, sabe por quê? Porque elas que se julgam de Deus e não se submetem a ouvir nada de alguém que não está dentro do âmbito de vida religiosa que ela vive, pregando algo de Deus para ela. Porque ela não se submete. Ela acha que ela é quem tem que falar, porque ela é que é de Deus, ela que está em Deus, ela que tem a verdade para falar, estando na mentira. Deu para entender? E isso aqui eu falo baseado dentro dos fatos bíblicos, da realidade que a Bíblia revela, da verdade revelada de Deus. Quando Jesus veio a esse mundo, sendo ele Deus, se fez homem, e como homem ele veio ao mundo para ser o representante de toda a humanidade. Amém? Jesus veio ao mundo para ser o representante, o mediador, o advogado, o intercessor, o caminho, a esperança, o salvador da humanidade. Porque se Maria fosse mediadora, se Maria fosse intercessora, como ensina o catolicismo romano, essa doutrina do inferno, que é mais uma investida de Satanás no sistema, se Maria fosse alguma coisa dessas, que a igreja, o sistema doutrinário da Igreja Católica Romana, coloca na pessoa de Maria, Jesus não precisava ter vindo. Se Maria, como ensina a Igreja Católica, ela fosse imaculada, sem pecado, Jesus não precisava ter vindo. Deus ia usar Maria para morrer pela humanidade.
Maria que ia ser o sacrifício pelo pecado da humanidade. Por que Maria não foi? Foi Jesus. Porque Maria era uma pecadora. Foi preciso Jesus vir como homem ao mundo. E como é que o homem aparece no mundo? Ele não pode aparecer do nada. Então o próprio Jesus também não podia aparecer do nada. Como é que veio o homem no mundo? Através do ventre de quem? De uma mulher. Por isso que Jesus veio do ventre dessa mulher. Não que Maria fosse a mais santa de todos. Não que Maria fosse impecável, imaculada. Por isso que Jesus veio dela. Não. Jesus veio dela para mostrar a sua autentificação de ser humano. O nascimento de Jesus pelo ventre de Maria, isso prova a sua humanidade. E ele veio de uma natureza pecaminosa. Escuta aí, calma, deixa eu te explicar. Maria era uma pecadora. Só que a semente de Deus que foi colocada em Maria, para que fosse gerado este homem, Jesus, não foi a semente humana. Jesus não veio do relacionamento de um homem com uma mulher, porque todo ser humano, para nascer nesta vida, para vir a este mundo, tem que ser através do relacionamento. Não é de mulher com mulher, não é de homem com homem, é de homem com mulher, porque foi isso que Deus determinou. Não é isso que o diabo fez o povo viver, a humanidade colocar como valor e como verdade para todos aceitarem. Essa aberração que hoje a humanidade vive do relacionamento do mesmo sexo. Que isso é uma maldição, uma abominação que Deus vai julgar. Cuidado, né? Estou aqui julgando ninguém, estou mostrando a verdade. Então, o homem só surge nesse mundo através da relação do homem com a mulher, que vai gerar, porque a semente é do homem, colocada na mulher, que é o órgão, que é ali onde fica receptado. A mulher é uma receptadora. O homem é quem gera a semente na mulher. Então, Deus, através da sua gloriosidade, da sua grande capacidade de fazer o que Ele quer, porque Ele tem poder para fazer, foi gerado no ventre de Maria um filho. Maria ainda era virgem, para preservar o nascimento de Cristo puro, sem relação humana. Maria era, não permaneceu virgem. Maria era virgem. Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. E a Bíblia diz que a partir daí, depois, ela teve a sua vida conjugal com seu esposo José e tiveram outros filhos. Por que a Igreja Católica tenta omitir essa verdade, hein? Porque essa doutrina da Igreja Católica nega o que a Bíblia revela. Olha como o diabo faz. Leva as pessoas a usar a palavra para ir para o inferno. Porque estão usando a palavra falsificada, interpretando errado, tirando a verdade que a palavra mostra. É isso que o diabo faz. Ele pega os homens com a mente totalmente na influência dele para trazer da palavra a interpretação do inferno para tirar o povo da palavra. É isso que o diabo faz. Foi isso que ele fez usando esse sistema católico romano para desvirtuar, para perturbar, para deturpar toda a verdade do Evangelho de Cristo. Aí levanta esses homens para ensinar o povo que tem que buscar proteção de santo, de anjo, tem que invocar Maria, porque ela é o intermédio para chegar a Jesus, que ninguém pode chegar a Jesus se não for com Maria. Tem que buscar, né, a vida dentro de um sistema religioso católico romano, porque é a igreja de Deus, essa igreja foi a única que Deus deixou, e eles afirmam tudo isso usando a palavra. Pela interpretação do inferno, que é doutrina de demônios. Toda a doutrina dada dentro do sistema católico romano é de demônios.
E aí o diabo usa esse sistema para enganar essa multidão de milhões e milhões de pessoas que estão dentro desse sistema, vivendo na maldição, pensando que estão indo para o céu, pensando que são de Deus. Já pensou, irmão? Então é isso. E o homem não aceita a verdade. Quer arrumar um problema? Vai corrigir. Vai corrigir um católico desse erro maldito em relação a essa personagem criada pela Igreja Católica chamada Maria? Vai mostrar para eles que ela não tem nenhuma virtude para oferecer a nenhum homem na terra, nenhuma graça. Vai ensinar isso para esse povo, para ver se esse povo quer. Vai corrigir, ensinar os católicos sobre a questão da imagem de escultura, do invocar anjo, santo ou qualquer outro protetor que eles invocam, ensinado lá dentro. Eles não aceitam. Eles não vão largar a devoção dele aos santos dele. Eles não estão dispostos a renunciar, a se converter a Jesus, abrindo mão da mentira do diabo que eles estão vivendo nas suas crenças, nos seus sacrifícios, nas suas devoções, cumprindo penitência, flagelos. Eles já se acostumaram com isso, eles não estão dispostos a abrir isso, a abrir mão disso. Porque a mentira do diabo cauterizou a mente deles. E eles estão presos. Mas, irmão Wellington, então eles não têm culpa. Como é que eles vão se libertar se eles estão presos? Jesus é a verdade que veio ao mundo para o homem ser livre e liberto. Só que o homem rejeita a verdade. Sabe por quê? Eles não aceitam a verdade? Porque eles não querem contrariar a mentira que estão vivendo. Dentro do conceito que eles estão formados e sendo guiados, vivendo, praticando, eles não querem abrir mão disso. Ai de mim, ai de você, se for pregar a verdade do Evangelho para tais que estão dentro das religiões, não aceitam. Eu estou falando aqui, dando um exemplo do sistema católico romano, mas não é só os adeptos do sistema católico romano, não. Vai pregar a verdade do Evangelho para os adeptos do sistema religioso evangélico, para ver se eles querem. Eles nunca vão abrir mão da sua devoção, da sua idolatria, às suas igrejas, às suas vidas religiosas, aos seus líderes religiosos. Eles não estão dispostos a abrir mão das mentiras que vivem formado, ensinado, instruído dentro das religiões. Eles não estão dispostos a abrir mão. Vai pregar a verdade do Evangelho para um religioso evangélico, para um religioso católico, para um religioso dos Testemunhas de Jeová, para um religioso dos mormons, para um religioso do espiritismo, para um religioso do budismo, para um religioso do candomblé. Vai pregar a verdade do Evangelho para ver se eles querem? Querem não, irmão. Você vai arrumar inimizade, insatisfação. Eles vão ignorar você e ficar irado com você. Eles vão dizer que você é que é do diabo e eles que são de Deus. É isso ou não é que acontece? Quando a gente que está na verdade se coloca na posição que Deus quer para pregar a verdade, a gente vai arrumar, sabe o quê? Perseguição, inimizade, insatisfação, pessoas que vão se aborrecer com a gente, não vamos ser aceitos nem considerados, não vamos ser convenientes no meio deles. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Eles querem viver a sua vida mentirosa no padrão religioso, de usos e costumes, na sua forma de vestir, na sua obrigação religiosa, no seu sacrifício, nas suas tarefas, nas suas metas, nos seus ambientes religiosos, nos seus encontros religiosos, nas sociais, nos entretenimentos, na vida dentro de uma conformidade do sistema. Isso que eles vivem, leva eles a pensar e ter a sensação de segurança com Deus. E se alguém for advertir a eles, eles não aceitam. É assim ou não é, irmão? É assim, irmão. Então nós temos que seguir a Cristo, estar em Cristo
e a palavra de Cristo em nós. Como é que alguém diz que é de Cristo, eu sou de Deus, eu creio em Jesus, está buscando salvação por meio de ritual, de cerimonial dentro de igreja? Acha que é merecedor da justiça de Deus, do perdão de Deus, porque ele faz isso, aquilo, outro. Fica se julgando melhor do que o outro por sua vida religiosa. Acha que ele vai impressionar a Deus com o seu testemunho da religião, não de Deus. O testemunho de Deus não é uma vida religiosa. Não é mostrar um padrão de santidade na religião. Você já viu alguém dizer assim? O que conta é o testemunho. Não adianta a palavra, é o testemunho. Não, irmão, é a palavra. Porque em canto nenhum a Bíblia diz que é o testemunho que liberta, que é o testemunho de alguém que transforma. É a palavra, irmão. É a palavra. Não é testemunho, não. Jesus não mandou seguir a testemunho de homens, não. Jesus não mandou olhar e nem guardar e nem praticar testemunho de homem nenhum. Jesus mandou guardar e praticar e seguir a Ele, a palavra dEle. Mas tem muita filosofia dentro das religiões, né? Que foram ensinadas por religiosos, que eles vivem nisso, nesse entendimento, com a mente cauterizada. Aí tem gente aí que quer pregar, quer levar alguém a Cristo pelo seu testemunho. Onde é que tem isso na Bíblia, hein? Eu só consigo levar alguém a Cristo, a Deus, pregando o Evangelho, irmão. E não é pela roupa, não é com paletó bonito, não é com uma formalidade bonita, é com sabedoria de Deus. É com o conhecimento do Evangelho que eu tenho que pregar ele. Eu não mando ninguém chegar a Deus, ser salvo, olhando minha vida. Eu oriento o caminho às pessoas pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Cada um dará conta de si. A fé vem pelo ouvir, não é pelo testemunho de ninguém. A fé que leva o homem a Cristo, a Deus, ela é pelo ouvir o Evangelho. Jesus disse, quem crê será salvo. Crê no que ouve, que o Evangelho mostra. Não é quem vive no testemunho religioso. Os religiosos se gloriam da sua vida religiosa. Jesus condenou isso. Jesus chamou de sepulcro caiado a vida religiosa que eles mostravam como uma forma de vida santa, justa para Deus. Jesus disse, por dentro vocês estão imundo, puro, impuro, cheio de iniquidade. Vocês impressionam os homens, mostrando que é justo. A Deus não. Dá uma lidinha lá, Mateus 23, versículo 28. Tu vai ver essa verdade. Porque o que eu falo aqui é o que a palavra de Cristo me autoriza, rapaz. Eu não estou aqui conversando conversa fiada de religião, não. Eu não estou aqui para defender princípios e valores de religião. Eu não estou aqui como papagaio de nenhum pregador de homens. Eu não sou discípulo de nenhum pastor, presidente, nem papa, nem padre. Sou discípulo de Cristo. A minha vida com Deus não depende de um sistema religioso. A minha vida com Deus depende de Cristo, onde eu estou, para estar inserido no reino de Deus. Eu não estou preocupado em estar inserido no reino dos homens, igrejas, instituições. Eu estou preocupado em me manter no reino de Deus, onde eu estou já guardado, com a vida com Deus, por meio da minha fé em Cristo, pelo ouvir o Evangelho que chegou a mim, ao meu conhecimento. O Evangelho. O que me levou a Cristo foi a mensagem do Evangelho. Não foi testemunho de ninguém. Porque se eu olhar para algum indivíduo, eu vou me decepcionar. Porque o homem, ele é falho. O homem, ele é de momento. O homem, ele muda. A palavra não. Permanece de geração em geração. É a mesma. Passarão os céus e a terra. Mas é a palavra de Deus que vai permanecer. E quem tiver nela, permanecerá também nela para sempre, dentro das promessas de bênção que ela nos tem. Então nós temos que estar em Cristo. Guardar a palavra de Cristo é saber que eu, para adorar a Deus, eu não preciso ir para uma casa, uma instituição, viver um ritual religioso. Jesus não me ensinou isso. Jesus ensinou que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador é aqueles que estão guiados pela verdade, que estão na verdade. Esse é o verdadeiro adorador, que vai adorar a Deus em espírito, pela verdade. Adorar a Deus pela sua vida na palavra.
Adorar a Deus com a sua submissão à palavra. Adorar a Deus amando a palavra. Alguém diz assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas o que Jesus ensinou sobre essa verdade de amar a Deus? Amar a Deus é você estar num culto religioso, ouvindo música gospel, que trabalha o emocionalismo, sensibilizando o seu consciente e levando você a um momento de emocionalismo, dizendo, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, tu és grande. Adorar a Deus não é isso não, amigo. Adorar a Deus é viver na vida submissa à palavra. Esse é o culto racional, onde eu sacrifico a minha vida, o meu viver, submisso à palavra, negando a mim mesmo. Adorar a Deus é isso. Esse é o culto racional que Deus quer. Não é esses cultos mecânicos, formal da religião. Aprenda o que é o culto a Deus. Lá em Romanos 12, versículo 1 e o 2. O vosso culto racional, oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Oferecer o meu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus é a minha vida para viver me negando deste mundo, das coisas que me levam a pecar contra Deus, e vivendo, renunciando o meu querer, minha vontade no meu interior, negando-me a mim mesmo. Viver um culto racional a Deus não é estar dentro de igreja, nos momentos solenes, nas reuniões mecânica, formal, dentro daqueles ajuntamentos, que tem aqueles eventos, aquelas atrações de cântico, de isso, daquilo outro. Não, isso não é adorar a Deus. Como hoje a religião prega. Venham adorar a Deus. Eu não preciso ir para canto nenhum adorar a Deus. Eu tenho que ser um adorador verdadeiro, em espírito, aqui no meu interior. A minha vida é o templo de Deus. A minha vida, o meu viver é a casa de Deus. É isso que eu guardo, porque Jesus ensinou isso. Jesus não ensinou a ninguém que casa de Deus é aquele templo, aquela construção, aquela instituição religiosa de nenhuma religião. Jesus ensinou que Deus habita em nós. E nós somos templo e morada de Deus pelo Espírito Santo. João 14, versículo 23. Jesus vai dizer que quem ama Ele é quem guarda a palavra dEle. E Ele e o Pai habitará em nós. Jesus é o nosso guia. É o nosso pastor. Ele é o pastor e o dono das ovelhas. Porque pastor não é dono de ovelha. Pastor é empregado do Senhor. As ovelhas não é do pastor. Como hoje os homens, os líderes das religiões se colocam pastor do povo e dono do povo. Ó, as minhas ovelhas. Paulo nunca disse isso. Jesus, ele vocacionou homens com a vocação para pastorear, evangelizar, trazer o ensino, levar a orientação para os irmãos. Não para ser o dono, nem a autoridade, nem o soberano no meio do povo. Como hoje esses líderes religiosos, prepotente, arrogante, soberbo, se coloca como maioral e autoridade no meio do povo, para o povo. Não, ó, esse povo aqui é meu, eu sou o pastor desse povo. Mentira. Pastor era um profissional na época de Jesus que era empregado do Senhor. Ele era colocado para tomar conta das ovelhas que não era dele. Ele tinha que cuidar com zelo as ovelhas que eram do Senhor, porque ele era empregado. Pastor não é senhor. Esses pastores de igreja que se colocam como essa minha igreja, eu sou aqui o presidente, o dono, é minhas ovelhas. Eu sou ovelha de Cristo. O meu pastor é Cristo. E aquele que ele coloca para ensinar entre nós, não sobre nós, entre nós. Se não estiver ensinando a palavra do meu pastor, olha, pega reta. Vai enganar os simples, porque eu não sou mais menino. Essas mentiras desses falsos profetas que se denominam homem de Deus,
dominando o povo, fazendo o povo de negócio dele, escravizando o povo com um bocado de trabalho, obrigação, tarefa, meta, compromisso, responsabilidade dentro da igreja, como se fosse para Deus, e tem que obedecer a eles, para Deus abençoar, porque eles se colocam um canal da bênção de Deus para o povo, e eles colocaram um altar, onde eles se colocam para o povo como mediador do povo para com Deus. O povo, para adorar a Deus, tem que estar ali, diante daquele altar, sendo mediado pelo aquele homem. Olha, rapaz, isso é uma coisa tão terrível. Isso é um paganismo tão grande que o povo não para entender isso, não, irmão. Essas igrejas que esses homens levantam e os púlpitos que eles colocam, os altares, que eles dizem que eles mistificam o ambiente, eles mistificam o objeto, eles mistificam o lugar. Eles criaram ali um púlpito, um palco, né, que eles chamam de altar, e eles dizem para o povo que ali é o altar santo, é o lugar santo. O povo está num lugar que não é tão santo. E ali é o lugar santo. E só pode estar ali quem for a autoridade de Deus, eles. E é eles que direcionam a adoração do povo para Deus, irmão. O povo está perdido. Jesus não ensinou isso. O nosso único mediador, a única mediação da nossa adoração, da nossa vida com Deus, é Cristo, não é igreja, não é pastor, não é conjunto, não é nada. O povo está lá, vivendo a idolatria e pensando que estão adorando a Deus. Uma adoração vã. Dentro dessas igrejas, o Deus do povo é os homens, que colocou os seus altares e se fez Deus para o povo. Está lá, dirigindo o povo a Deus. Nós não precisamos mais disso, irmão. Eu não preciso de um culto dentro de uma igreja, através de um líder religioso, para adorar a Deus. Eu não preciso ir para um ambiente chamado igreja para que o pastor ali me direcione a Deus, para alcançar a bênção de Deus, para ter a presença de Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus. Eu não preciso de uma igreja, de um líder, de um púlpito, de um altar, de uma pessoa que esteja ali dizendo que é a autoridade de Deus, para criar um movimento, para dizer que Deus está ali operando. Eu não preciso disso. Eu conheci a verdade. Segui a Jesus e aguardar a palavra dele. E a palavra dele não ensina isso. E por que eu vou viver isso? Se eu for viver isso, eu estou ignorando a palavra de Cristo, irmão. Então é isso que precisamos aprender, irmãos. Ser liberto dessa mentira de Satanás. Porque o sistema religioso está sob o governo das trevas. Não é o governo da luz. Porque o governo da luz é Cristo. O governo das trevas é o diabo, que usa os homens dentro do sistema religioso para propagar mentira para o povo em nome de verdade de Deus. Que você entenda isso, reflita nisso, analise o que você ouviu agora por meio desse irmão compromissado com o reino de Deus, pregando a verdade que liberta para você. Amém?